Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, o vídeo de hoje, na verdade, ele é uma resposta, né? É uma explicação. Então, vamos aqui eu estou colocando aqui para vocês, porque nesse vídeo aqui que eu estou fazendo, que eu vou mostrar para vocês esse trecho aqui, eu quero que depois você me diga o que foi que você entendeu que eu disse. Porque esse vídeo é uma resposta. Porque um determinado irmão levantou uma polêmica, tanto aqui no YouTube, por isso que eu estou falando aqui pelo YouTube, tanto quanto lá no nosso grupo do Telegram, que eu te convido a participar conosco do grupo do Telegram, vou deixar o link aqui embaixo. Então, esse irmão está afirmando, e eu vou te mostrar todos os prints, porque o debate rendeu, né? Ele afirmou que eu disse que todos nós receberemos a marca da besta, todos nós que estivemos na terra. Ele disse isso. E aí eu quero colocar aqui o vídeo da minha fala para você fazer a sua análise. E eu vou aproveitar e tirar umas certas dúvidas aqui e vou tentar aprofundar o debate sobre a marca da besta, uma vez que eu vejo que esse debate, na minha opinião, tem sido muito superficial, muito raso, né? Então, assim, eu quero que você fique até o final, se possível, que eu vou mostrar, inclusive, que lá no Telegram, algumas pessoas disseram, não, eu não entendi que ele disse isso. Eu entendi que ele disse o que ele está dizendo que disse. E aí eu vou te mostrar que, de fato, aqui, em algum momento aqui, eu uso as palavras de forma que o irmão entendeu dessa forma. Mas eu me corrijo e vou te explicar por que foi que eu disse isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos colocar aqui o vídeo, eu quero primeiro te mostrar e depois vamos aos prints dos debates para você ver, para vocês verem a que nível chegou. E eu quero aproveitar as falas para que a gente vá pontuando cada coisa, porque vai ser importante, inclusive, eu acho boa essa oportunidade, esse fato, esse acontecimento, embora por um lado desagradável, mas é uma chance da gente explorar mais um pouco sobre o período da grande tribulação e da marca da besta. Então vamos aqui ouvir o que eu disse em primeiro lugar. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos aqui ao estudo bíblico, né, sobre a besta. Eu quero falar sobre quem é a besta e a oitava cabeça, porque eu creio que nesse período é que nós seremos, ou melhor, quem estiver aqui na Terra, né, vai receber a marca da besta. Então vamos lá. Eu disse, realmente, é aqui que está o problema, né? Quando começo com essa frase, se você parar aqui, você vai dizer, não, o Vital aqui, o Gleidson está dizendo, o pastor está dizendo que nós que estivemos aqui vamos receber. Mas o problema é que, deixa eu te explicar. Primeiro eu queria deixar claro que você vai ver aqui no decorrer da conversa que eu explico muito bem que eu me incluí aqui, esse é um erro meu, que eu sempre coloco nós, porque eu não gosto de me referir apenas aos outros, em qualquer sentido. Eu sempre me incluo naquilo que eu falo. Mas por que eu falei nós, que estivermos aqui receberemos? Na verdade, eu disse antes disso aqui, que existe a visão pré-tribulacionista que afirma que a igreja, e eu me considero igreja, a visão pré-tribulacionista afirma que a igreja será arrebatada antes, né, e ela não passa pela tribulação. Mas eu disse que, embora eu não bata o martelo sobre pré-tribulação, pós-tribulação, mesotribulação, pós-milenismo, eu não bato o martelo nessas questões, mas isso aqui não é o assunto, mas eu disse que eu tenho a tendência a ser um pós-tribulacionista. Então, sendo um pós-tribulacionista, nós, igreja, estaremos aqui no período da grande tribulação. Então, eu me incluí entre aqueles que passarão pela tribulação, considerando que a igreja passa pela tribulação e eu sou igreja. Logicamente, eu passarei pela grande tribulação se eu estiver vivo. Aí, vamos seguir aqui. Aí, o irmão aqui que questionou, ele viu que eu coloquei mal algumas palavras, mas eu me corrijo na hora,
Porque uma coisa é você colocar mal as palavras, outra coisa é você colocar uma ideia errada. Eu coloquei mal as palavras, mas eu me corrijo na hora. Então vamos lá. Eu estou considerando que eu sou a igreja. Que eu, em tese, sou pós-tribulacionista. Então eu passarei pela tribulação. Então vamos agora seguir aqui com o vídeo. Para você entender. Vamos lá. E a oitava cabeça, porque eu creio que nesse período é que nós seremos, ou melhor, quem estiver aqui na Terra, né, vai receber a marca da besta, no período da oitava cabeça. E por que é que eu digo isso? Vamos aqui aos textos bíblicos e eu vou aproveitar nesses textos para ir pontuando algumas coisas que nós vamos estudar mais na frente. Por exemplo, nós vamos estudar aqui nessa série de estudos o que eu quero afirmar para você. Que todos os que morarem na terra, se não quiserem ser perseguidos... Olha só, irmãos. Todos os que morarem na terra. O irmão disse que eu falei que todos nós seremos marcados pela besta. Todos receberemos a marca. Mas o que eu disse aqui? Todos nós que moramos na terra, considerando que eu sou um pós-tribulacionista, eu estarei na terra nesse período, seremos marcados se não quisermos ser perseguidos. Todos que estiverem na terra serão marcados se não quiserem ser perseguidos. Eu não disse que todos vão ser marcados. Eu disse que todos serão marcados se não quiserem ser perseguidos. Percebe isso aqui? É isso que eu achei que faltou assim justiça da parte do irmão. Ter dito tudo bem. Eu não usei as palavras corretamente, eu posso ter me embaraçado. Eu vou te mostrar aqui os comentários que houve lá no Telegram. Mas olha como o texto aqui está claro. Então vamos voltar só esse trechinho. Essa série de estudos, o que eu quero afirmar para você, que todos os que morarem na terra, se não quiserem ser perseguidos, terão que receber uma marca da besta. Todos os que morarem na terra, se não quiserem ser perseguidos, terão que receber uma marca da besta. Então, quem é que eu afirmo? Todos quem? Que morarem na terra. Mas eu disse que todos receberão? Não, eu disse todos os que não quiserem ser perseguidos. Eu não entendi, porque ficou muito claro isso aqui na minha cabeça. Pode até dizer, as palavras dele foi um pouco confusa, mas, bom, vamos seguir. Se não quiserem ser perseguidos, terão que receber uma marca da besta. Eu repeti para ficar claro. Se não quiserem ser perseguidos, terão que receber uma marca da besta. Que alguns receberão uma marca obrigatoriamente por coação, por força do Estado, né, através da força do Estado, e outros receberão voluntariamente. Aí o irmão fez outro questionamento, e você vai ver aqui. Eu estou afirmando que alguns receberão por força, por coação, outros voluntariamente. Eu vou mostrar por que eu disse isso. E foi esse questionamento que eu afirmei. Foi isso que eu afirmei lá no Telegram. Então, agora, o que ele disse para mim? Por coação do Estado, o irmão disse que a Bíblia não fala que vai ser o Estado que vai coagir. Mas eu vou te mostrar por que eu afirmei, e isso eu afirmo, que vai ser o Estado que vai nos coagir, e que uns receberão voluntariamente e outros por coação. Então veja bem, qual é a minha afirmação nesse vídeo? É que uns receberão voluntariamente a marca, outros receberão por coação, forçados, serão coagidos. Não fisicamente, mas serão coagidos, né? E aí eu disse, isso eu afirmo. E outra coisa que eu afirmei é que será por força do Estado. E vou te mostrar por que eu disse isso. É claro que eu não vou explicar tudo isso num vídeo só, mas nós vamos trabalhar essas ideias aqui e eu vou te mostrar que a Bíblia me aponta essas ideias. Tá, gente? Agora, eu quero deixar claro uma coisa para o meu irmão que me questionou. Isso aqui não é um ponto essencial da fé cristã. Se vai ser o Estado, se vai ser um demônio, ou se... enfim, isso aqui não é um ponto essencial da fé cristã. Aí eu quero entrar mais profundamente nisso aqui com você. Então vamos lá. Né? Mas todos receberemos, todos que...
Veja, aí o irmão pegou, mas todos receberemos. Eu concordo realmente, vou te mostrar aqui um print, né, de um irmão aqui do grupo, o irmão Gilmar. Ele disse claramente, não, o Vital nesse trecho, realmente as palavras foram mal colocadas, foram assim meio confusas, mas ele disse que a ideia está muito clara. E aí eu quero colocar isso aqui para você, olha só de novo, gente, presta atenção aqui, ó. Força do Estado, né, através da força do Estado, e outros receberão voluntariamente, né? Mas todos receberemos, todos que estivermos aqui, quando eu falo receberemos, no sentido aqueles que se renderem, todos que não quiserem ser perseguidos irão receber. Percebe? Quando eu falo que todos receberemos, aí esse hábito que eu tenho, mas na hora eu me corrijo. Eu digo, todos nós que se render, todo aquele que se render, todo aquele que não quiser ser perseguido. Veja que eu friso isso, gente. Eu friso isso o tempo todo. Então você pode até falar, o irmão se confundiu nas palavras, sim, mas qualquer um que quiser aqui usar de justiça, percebe que eu me embananei nas palavras em algum momento, como disse bem o nosso irmão Gilmar, né? Mas é aquela história, é como, por exemplo, um dia eu fui pregar numa determinada igreja e eu estava falando sobre o sofrimento de Jó, e o irmão disse para mim, depois da minha mensagem, que eu citei o tempo todo, ao invés de falar de Jó, eu quase o tempo todo eu confundia Jó com Ló. Eu, ao invés de falar Jó, eu falava Ló. Eu não observei isso, a pregação não foi gravada, mas pode ter acontecido, né? Então, esses dias eu vi um YouTube aí, uma pessoa muito capacitada, ela foi falar sobre 2026 e ela falou por 3 vezes 2006. Aquela coisa que a pessoa fala sem perceber. Mas ela não está querendo falar 2006, ela não tem isso na mente dela, percebe? Gente, isso aqui é uma coisa muito lógica, mas vamos aqui, vamos lá. Vamos repetir só um trechinho. Quando eu falo receberemos, no sentido aqueles que se renderem, todos que não quiserem ser perseguidos irão receber, mas alguns receberão voluntariamente, né? Agora, aqueles que estiverem prontos a sofrer pelo nome de Cristo, aqueles que estiverem prontos a ser perseguidos, estes não receberão a marca. Percebe, gente? Aqueles que estiverem prontos a sofrer pelo nome de Cristo, aqueles que estiverem prontos a ser perseguidos, não receberão a marca. Então, em nenhum momento eu estou passando a ideia de que todos vão receber, gente. É onde eu falo, falta um pouquinho também de bom senso de falar, olha, o irmão até se atrapalhou nas palavras. Mas está muito claro que quem estiver pronto a ser perseguido não vai receber. Aqueles que se renderem, esses vão receber a marca. Os que se renderem, né? Poxa, agora vamos seguir. Esses serão perseguidos, né? E aí quem acredita no pós-tribulacionismo... Percebe que eu volto no assunto? Porque eu comecei com esse assunto. Aquele que defende o pós-tribulacionismo, ou seja, que acredita que a igreja passa pela tribulação, deve estar muito bem preparado para esse momento, né? Para recusar essa marca. Não é isso? Para recusar essa marca. Então, eu deixo claro que alguns vão recusar. Agora, eu queria aqui trabalhar com vocês, gente, os textos e os prints do que falaram lá para mim. Então, o que nós vamos trabalhar aqui nesta série de vídeos aqui? Primeiro, eu vou mostrar como minha fala foi deturpada, pois alguns irmãos entenderam minha afirmação. Eu vou mostrar aqui os irmãos que entenderam. Eu vou explorar também nessa série de vídeos aqui, não vai ser somente hoje, mas o objetivo desse primeiro vídeo é explorar mais o tema sobre os selados da besta. Eu vou trabalhar com vocês aqui e vou trazer para vocês coisas que raramente alguém fala. A Bíblia é muito clara em dizer quem serão aqueles que receberão a marca da besta. Quem receber a marca da besta, obviamente, esse será condenado. E não vão ser todos que vão receber, não. Claro que não, isso é óbvio, gente. A pessoa, eu acho que somente quem nunca leu a Bíblia e nunca estudou escatologia é que afirma que todos receberão.
Então, quer dizer, mesmo com o vídeo que eu fiz, eu ser acusado disso, tá tão claro que ali eu disse que nem todos receberemos, mas somente aqueles que se renderem à besta. Isso é uma coisa óbvia, é óbvio que nem todos receberão, né? Beleza, não precisa nem estar discutindo isso aqui. Mas eu quero explorar mais quem são esses que receberão, porque a Bíblia fala. E aí eu quero mostrar quem são e por que essas pessoas aceitarão a marca da besta. Então no meu próximo vídeo eu vou mostrar, vamos tratar aqui sobre quem aceitará a marca da besta. Porque a Bíblia trata sobre isso. E aí eu quero levantar hoje aqui com vocês um debate para nós explorarmos ele no decorrer dos vídeos. O debate que eu quero colocar aqui é o seguinte: os marcados pela besta, eles perderam a salvação. Gente, isso aqui foi até um erro aqui eu teria que colocar perderão, né? Mas não importa, todo aqui está no passado. Mas os marcados pela besta perderam a salvação porque aceitaram a marca, ou aceitaram a marca porque não eram salvos, porque Jesus não era Senhor da vida deles. Esse ponto aqui eu quero abordar com vocês porque isso aqui é muito importante. É muito importante porque, veja bem, em nenhum momento eu menosprezo a marca da besta. Em nenhum momento eu banalizei a marca da besta. Eu vou mostrar aqui uma postagem desse meu querido irmão, quando ele me faz uma crítica, várias críticas na verdade, sendo que nesse vídeo aqui que eu falei isso aqui é só um trecho, eu te convido a assistir o vídeo, tá na playlist, eu fiz uma playlist sobre a marca da besta. Esse vídeo eu já fiz, porque o vídeo anterior eu retirei, até por um pedido desse irmão que está me criticando novamente. Ele fez um comentário que eu considerei o comentário dele, e eu retirei o vídeo. E aí eu fiz esse outro vídeo, né? E eu vou te explicar isso no decorrer do vídeo. Mas eu quero levantar esse questionamento aqui justamente por isso. Os marcados pela besta, eles perderam a salvação porque aceitaram a marca? Ou será que eles aceitaram essa marca porque já não eram salvos? E eu não estou falando aqui de predestinação. Eu estou falando de gente que não tinha vida em Cristo. Jesus não era Senhor da vida dessas pessoas. E aí eu tenho todo o respaldo bíblico, porque a Bíblia me mostra como será o período da grande tribulação. Uma apostasia que vai reinar sobre a sociedade. Uma sociedade totalmente corrompida espiritualmente. Uma sociedade aonde nós, que eu falo nós, aí está o problema, eu me incluo nessa sociedade, não quer dizer que eu, igreja, seja assim. Mas a Bíblia vai dizer que nós seremos uma sociedade, os que estiverem aqui, essa sociedade será uma sociedade muito mais amantes de si mesma do que amigos de Deus. A Bíblia diz que as pessoas procurarão doutores, pastores, youtubers, conforme os seus desejos. Que nós estaremos corrompidos moralmente e espiritualmente. Essas pessoas, eu pergunto, esta sociedade podre, entregue a Satanás as suas vaidades, aos seus pecados, esta sociedade, ela vai perder a salvação porque recebeu uma marca, ou será que ela recebeu uma marca porque já tinha jogado fora a sua salvação? Eu vou trazer esse tipo de debate para que a gente tenha um debate mais profundo. Isso não é desmerecer nem banalizar a marca da besta. Mas eu quero mostrar que vai ser uma sociedade onde o governo da besta será estabelecido. Portanto, a besta vai marcar os que são seus. Aqueles que se entregaram a esse governo, a esse sistema, a essa ideologia, a esse espírito, a essa visão de mundo satânica e luciferiana. Esses serão marcados. Assim como Deus sela os seus, a besta vai selar os seus. Nós vamos então trabalhar essa ordem, né? Vamos tratar isso com profundidade. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para o nosso debate é o seguinte: a importância do livro da vida. Quando nós entendemos o que é o livro da vida, nós vamos compreender
que estes, marcados pela besta, nunca fizeram parte do livro da vida. Assim como qualquer outro que foi condenado ao inferno. Então, toda pessoa condenada ao inferno, eu vou trazer esse debate aqui pra gente, com muita humildade, para a gente tentar explorar isso biblicamente. Por isso que eu falo às vezes que o nosso comentário é raso. O nosso debate é raso. A gente pega aqui, meus irmãos, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente pega aqui, uma coisa que eu quero trazer isso aqui para o nosso debate nesses vídeos. A gente pega a Bíblia Sagrada e transforma ela num código de regras. Isso aqui, não, vamos olhar aqui, isso aqui pode, não pode, sei lá o quê, vamos olhar aqui, tá escrito aqui, então tá condenado. Não, ele tá salvo porque ele fez tal coisa. Isso aqui não é um código de regras, não. Isso aqui é um livro que traz os princípios do caráter do nosso Deus, que é um Pai. Por isso chamamos de Deus a primeira pessoa da Trindade. Deus é um ser pessoal que tem vontade, intelecto, que interage com a sua criação. É um Deus que fala com os seus filhos. Então, esta relação que Deus quer ter conosco, de pai para filho, ela é toda essa relação que eu posso e devo ter com Deus, eu tenho todas as instruções sobre ela, de conhecer esse Deus, o meu Pai espiritual, o meu Criador, o Senhor dos céus e da terra, eu conheço através da sua palavra, primeiramente, e depois através da minha relação pessoal com Ele. Então, eu quero mostrar para você que a Bíblia, ela é profunda nesse sentido, e que a Bíblia vai me dizer que toda pessoa condenada ao inferno, desde Adão até o juízo final, se resume em uma única causa. Todas elas, de uma forma ou de outra, rejeitaram o plano da salvação porque amaram mais esse mundo. Isso significa o quê? Que essas pessoas viviam numa rebelião contra Deus. Toda forma de pecado é uma rebelião contra Deus. Então eu vou querer me aprofundar nisso com vocês para nós entendermos que o período da grande tribulação, aonde nós seremos marcados, esse período vai ser um período de revelação mais intensa do estado pecaminoso do homem. Porque o pecado, ele tem avançado à medida que a sociedade avança. A diferença entre o período da grande tribulação e toda a história da humanidade é que no período da grande tribulação, nós teremos uma intensificação do pecado. A Bíblia aponta para uma progressão do pecado, assim como aponta para uma progressão da revelação divina. Então, à medida que você compreende, olha, gente, como a coisa é muito mais profunda do que olhar, ele foi marcado ali, por isso ele perdeu a salvação, como se fosse tão simples assim, não. Quanto mais Deus se revela à humanidade, e a revelação de Deus ela é progressiva, eu acho que ninguém discorda disso, mas à medida que Deus vai se revelando, como por exemplo, a Bíblia vai dizer isso, os apóstolos que viveram o período de Cristo, os escritores que viveram o período de Cristo, o que eles dizem? Que Deus ele revelou-se através do seu Filho. E isso, na visão dos escritores bíblicos, isso foi um avanço. Isso foi uma revelação profunda como nunca teve antes. O Verbo de Deus encarnado, a glória de Deus manifestada entre os homens. Então, gente, o que acontece? Essa revelação, ela é progressiva. Mas o curioso é que à medida que Deus ele vai se revelando mais, porque quanto mais o tempo passa e nós olhamos para o passado, nós entendemos que nós temos ainda mais motivos para crer. Porque Adão, ele tinha um contato direto com Deus. Passando mais à frente, quando vem, por exemplo, um exemplo aqui, Sete, que era filho de Adão, ele já tinha a experiência do seu pai.
Quando chega Noé, Noé tem a experiência vivida por Sete, vivida por Adão. Quando vem Abraão, ele tem a experiência vivida por Noé, por Sete, por Adão. E assim sucessivamente. Quando vem Moisés, Moisés já tem a experiência de Abraão, de Sete, de Noé, de Adão. E assim, à medida que o tempo avança, nós olhamos para trás e contemplamos uma grande nuvem de testemunhas. Então, quanto mais eu olho para trás, mais eu contemplo a ação de Deus na história, e mais então eu vejo que Deus tem se revelado progressivamente aos homens. De forma que nós teríamos mais razões, a humanidade mais razão para se voltar para Deus. E, no entanto, acontece o contrário. Parece que o pecado predomina cada dia mais, a apostasia, as heresias cada dia mais. De forma que, à medida que Deus mais se revela à sociedade e a sociedade mais aumenta o seu pecado, isso mostra que é uma sociedade que se rebela na mesma proporção que Deus está se revelando. Ou seja, quanto mais Deus demonstra a sua misericórdia, mais o homem se revolta contra Deus, mais o homem se rebela contra Deus. E Deus está permitindo isso até um dia que ele disser: chega, agora a minha ira vai ser manifestada porque a humanidade me rejeitou. Então o período da grande tribulação é um período de uma revelação intensa do pecado. E aí, essas pessoas que serão marcadas não é apenas porque um selo tirou a salvação ou uma marca. Eu preciso compreender isso para não banalizar o estado espiritual daqueles que marcaram a besta, que foram marcados pela besta. De forma que é importante, vou repetir aqui, tá, para deixar bem claro, para ninguém deturpar o que eu vou falar. É importante entender a marca da besta, sim, senão não estaria falando sobre isso. É importante compreender a marca da besta, obviamente que sim. Agora eu não posso esquecer que o segredo para ser salvo não é correr da marca da besta. O segredo para ser salvo é estar em condições de vigilância, de comunhão, de integridade, de busca, de principalmente o que Paulo fala, desejar a vinda de Cristo, desejar estar com Deus na eternidade. Literalmente é amar a obra de Cristo, é ter uma vida real com Cristo, porque estes estarão prontos para rejeitar a marca da besta. Porque, olha, irmãos, muita gente vai para o inferno sem marca, como em toda a história da humanidade aconteceu. Então, a marca da besta é algo muito importante para nós compreendermos e para não aceitarmos. Mas o grande problema é que não há um segredo para fugir da marca, não há um escape, a não ser uma vida plena com Deus. Tanto é que se você pegar todos os evangelhos e as cartas dos apóstolos, nenhum deles deu ênfase à marca, mas eles deram ênfase a estar vigilantes, sóbrios, preparados, fugindo do diabo, tendo um coração transformado, uma vida em Cristo verdadeiramente, que é o que se vê pouco hoje. A gente vê muita gente na internet boa para brigar, boa para debater, boa para condenar, boa para acusar, boa para jogar pedra. Mas parece que é difícil ver alguém que tem um coração transformado, que fale contra o pecado. O pecado é só o do outro, o pecado é só o do outro. Então é isso que Cristo alerta. O que a Bíblia sempre fala para nós? Estejais vigilantes. O dia do Senhor virá como ladrão. Estejais preparados. As 5 virgens, a parábola do servo infiel, a parábola do Senhor, tantas e tantos textos que Jesus alerta, está atento para que ninguém vos engane quanto àquele dia. Porque, meus irmãos, quem não estiver preparado em Cristo, firme na rocha, em santidade, em amor, essas pessoas são elas que vão receber a marca. Sabe? Então,
é onde nós estamos apenas colocando o carro na frente dos bois. É só isso que eu estou falando. É uma questão da ordem. Então vamos lá. Uma outra coisa que vamos trabalhar aqui. Quem são os condenados ao inferno? Aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Não tem parte no autor da vida. Eu vou mostrar isso para você. Quem é que foi condenado e sempre a condenação é baseada nisso? Quem são aqueles que irão receber o inferno? Aqueles que estão mortos em delitos e pecados, que não têm parte no autor ou com o autor da vida, não tem parte com ele. Quem não tem parte com o autor da vida está morto. Esses mortos é que receberão a marca da besta. Vamos lá. Aí eu queria aqui mostrar para você agora os prints do que o irmão me entendeu muito mal. E eu vou me explicar aqui. Aqui em cima ele coloca a força do Estado é a Polícia Militar e Civil. Eu vou te mostrar porque que ele fala isso, mas vamos aqui. Ele primeiro começou assim: bom dia a todos. O irmão Gleidson no último vídeo disse que todos receberemos a marca da besta. E eu, nos comentários, instei sobre a questão. Ele disse que tem responsabilidade e vai provar que todos efetivamente receberemos tal marca condenatória. Não, eu não disse isso. Aí, meu querido, você fez uma confusão. Eu disse que vou provar outra coisa, porque quando eu disse isso, foi em função de um comentário que você fez, e eu disse que vou provar. Mas não disse que vou provar que todos receberemos. Até porque no vídeo lá que eu mostrei agora, eu deixo claro que a marca da besta é para aqueles que não quiserem ser perseguidos. É para os que não quiserem ser perseguidos. Em nenhum momento eu trouxe a ideia de que todos vão receber. Então, ele disse: estaria o irmão Gleidson. Meu nome tem um I aqui, isso aqui é claro, meu nome quase todo mundo erra, isso aqui não é uma crítica ao irmão, é só para aqueles que quiserem escrever meu nome de forma correta, saberem. Escreve Gleidson e pronuncia Gleidson, né? O irmão Gleidson, estaria o irmão Gleidson enganado ou enganando? Isso aqui eu achei uma falta de respeito, isso aqui eu achei assim uma coisa errada, foi daí que eu usei a palavra sujo, né, num comentário sujo, porque... Irmãos, eu estar enganado é uma coisa, eu estar enganando, quem engana é mau caráter. Quem engana é um trapaceiro. Quem engana está agindo de má fé. Não tem como eu dizer que alguém está enganando e não está atingindo o caráter dessa pessoa. É óbvio, mas amém. Não estou preocupado com isso aqui não vou entrar nesse debate aqui não. Visto que essas palavras passaram despercebidas dos irmãos. Quais palavras? As palavras que eu disse que todos receberemos a marca, por causa de uma confusão na minha fala, né? Confusão assim, a palavra às vezes saiu mal colocada, mas a ideia ficou muito clara no vídeo. Aí ele colocou: a paz do Senhor Jesus. Na Bíblia não tem nenhuma interpretação que afirme que todos receberão a marca da besta, uns forçados e outros por escolha, como o irmão Gleidson fala no minuto 10 e 40 segundos. Irmãos, olha só. Primeiro, foi esta fala aqui que eu disse que vou provar. Foi essa fala aqui. Eu não disse que vou provar a ideia de que todos receberemos. Está compreendendo? E eu vou te mostrar isso aqui. Quando eu disse que vou provar o que eu falei, porque eu tenho responsabilidade, eu estava me referindo a esta fala aqui, de que uns receberão voluntariamente e outros serão coagidos. Aí o irmão afirma, não tem nenhuma interpretação que afirme. Ora, irmão, é aí que está um problema, né? A gente quando comenta uma coisa, quando eu quero questionar alguém, geralmente eu não vou lá batendo, dizendo que não há. Eu pergunto, irmão, como que você chegou a essa conclusão? Por quê? Baseado em quê? E como é que significa tal versículo? A gente traz o debate. Porque eu acho isso muita arrogância, muita prepotência. E vou te mostrar aqui muitos comentários que foram feitos de forma respeitosa, trazendo esse tipo de comentário. Porque eu presumo que você que me ouve deve ter percebido que apesar de ser um pecador, de ser falho, apesar de ainda precisar conhecer muito mais, você deve imaginar que eu estudo a Bíblia. Então, quando eu afirmo alguma coisa, eu vou ter alguma base.
Então, acho que o legal do debate é você falar por que você pensa isso, baseado em quê? Quais são os seus fundamentos? Mas ele já disse que não tem isso, né? Mas eu vou mostrar que tem. Então vamos lá. Olha só, gente, aqui é a minha prova. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Aqui eu tô printando para você a conversa lá aqui no YouTube. A paz do Senhor Jesus. Na Bíblia não tem nenhuma interpretação que afirme que todos receberão a marca da besta. Uns forçados, outros por escolha. Como o irmão Gladstone fala. Então, olha só, não tem nenhuma interpretação que afirme que todos receberam a marca da besta, uns forçados, outros por escolha. Eu me referi, isso aqui, olha só. Aí eu disse, o que eu afirmei eu vou mostrar no próximo vídeo. Eu nunca digo as coisas apenas por dizer. Eu estudo a Bíblia e tenho responsabilidade, aí eu vou falando mais aqui, mas na verdade eu estou me referindo que eu estou afirmando que uns receberão por escolha e outros por coação. Mas eu não disse que todos vão receber a marca. Eu disse que os que receberem, os que receberam, uns por escolha, outros por coação. E eu vou mostrar isso. Aí o irmão colocou aqui. Infelizmente, todos aqueles que foram enganados pelo Bolsonaro estarão mais suscetíveis a serem enganados pelo anticristo. Eu queria aqui, irmãos, mostrar a minha crítica a esse irmão. E eu já falei isso pessoalmente com ele. Mas o curioso é que é uma pessoa que eu já falei com ele centenas de vezes pelo WhatsApp e sempre foi um trato cordial. Sempre conversamos de amigo, de irmão para irmão. Eu nunca desrespeitei ele, eu nunca tratei ele de forma desrespeitosa. Geralmente, quando eu procuro reagir, é porque o irmão chega com esse tipo de comentário. Então, olha só, olha o que ele colocou aqui, Bolsonaro no meio da história. E sempre você, meu irmão, coloca o Bolsonaro. Aí você fala, não, mas é porque o Bolsonaro usou a igreja e enganou os irmãos. Sim. Mas quando realmente nós temos um problema com o pecado, nós temos a mesma intensidade para falar do Lula quanto do Bolsonaro, da esquerda quanto da direita, assim como eu faço aqui no meu canal. Eu tenho diversos vídeos onde eu mostro que o anticristo virá pela direita. Que a direita está destruindo a fé cristã com essa palhaçada de valores moral cristão. Não existe valor moral cristão. Agora vai vir outra pessoa aqui para me bater. E eu vou te provar. Existem doutrinas apostólicas, doutrinas bíblicas. Esse é de valor moral cristão. Eu já fiz 300 vídeos mostrando. Isso é um engano. Isso é uma forma de atrair você para uma política que não é cristã. Mas a mesma ênfase que com a qual eu critico a direita, eu critico a esquerda. Mas você, meu irmão, inclusive você sabe disso. Muitas pessoas já disseram que você demonstra claramente que o teu problema não é defender o evangelho, não é isso que você transmite. Por mais que eu não estou julgando, eu estou dizendo que por mais que você não queira fazer isso, mas o que você transmite é que você tem uma guerra contra o Bolsonaro. É contra a direita, passando sempre a ideia de que você é de esquerda. Porque muitos já te disseram isso, eu já te falei isso no WhatsApp, você inclusive disse que ia tomar cuidado com isso, que você não queria passar essa imagem, mas o problema é que a desgraça que a direita está fazendo com a igreja, a esquerda fez com milhares e milhares de pessoas, inclusive com cristãos. Porque, na verdade, a teologia da libertação, diferente da teologia liberal, a teologia da libertação, ela é uma teologia marxista que se infiltrou na igreja, que desconsiderou os aspectos salvíficos da fé e pegou o evangelho e transformou o evangelho em quê? Apenas num evangelho num evangelho marxista. A teologia da libertação, ela é uma adaptação do evangelho ao marxismo, onde Jesus ele é apenas amor, apenas ele partilhou o pão, era uma sociedade onde todos eram iguais, mas eles desconsideram tudo aquilo que diz respeito ao Cristo, que é o verbo de Deus encarnado, a ideia de pecado, a ideia de justificação pela fé, a ideia de vida eterna em Cristo, a ideia de arrependimento de pecados. Nada disso a teologia da libertação considera, porque não é evangelho. Então, eu quero dizer para vocês, todos aqui, o seguinte:
Esquerda e direita são aspectos diferentes de uma mesma desgraça. É como eu sempre digo, o diabo se revela na esquerda, mas ele se oculta na direita. A direita vai trazer o anticristo. Então, mas o irmão está sempre citando Bolsonaro. Quando nós temos, quando a nossa questão é o evangelho verdadeiramente, quando a nossa indignação é pelo pecado, meu irmão, nós vamos repudiar da mesma forma, com a mesma indignação, todas as afrontas que o evangelho tem sido atacado. Não somente pelos pastores de direita, como eu vejo muita gente aí fazer, ataca alguns pastores porque eles são de direita, mas esquecem daqueles que são de esquerda. Ah, mas a esquerda já revela o pecado, já revela o diabo. Sim, mas isso não indigna vocês? Isso não te indigna, meu irmão? Uma ideologia que defende tirar uma criança do ventre da mãe, como se fosse um amontoado de células? Uma ideologia que fala de liberar drogas, que vicia jovens e crianças e que alimenta o crime, porque a mãe dos crimes é o tráfico. Uma ideologia que está sempre ao lado do crime. E que inclusive os criminosos, eu digo que boa parte, isso aí pouca gente fala, mas boa parte dos criminosos são vítimas dessa ideologia. Se a sociedade é vítima do crime, eu digo que a maioria dos criminosos são vítimas dessa ideologia maligna. Então, quando nós vemos uma sociedade corrompida e uma igreja corrompida, temos então que repudiar uma direita que está corrompendo o evangelho e uma esquerda que está corrompendo a sociedade. Da mesma forma, aí ele diz, aí eu concordo com o irmão aqui, aqueles que foram enganados pelo Bolsonaro estão mais suscetíveis de serem enganados pelo anticristo. Eu concordo plenamente com isso aqui. E inclusive já estão sendo enganados, né? E acharão que Deus entenderá o recebimento da marca da besta para sustentar suas famílias. Eu concordo. Agora eu queria que você entendesse também o seguinte, que essa ideia de auxílio, de fazer com que as pessoas dependam do Estado, isso é uma ideia que ela está sendo, vamos dizer, quem é que incentiva isso? Quem criou isso? A esquerda. Aí você me diz, como já me disse várias vezes, não, mas tem que entender que tem famílias que precisam, é muito útil. Não, irmão, não. Eu sei que para quem precisa é bom, mas estou dizendo que eu não tenho que passar pano, como você fala. Porque quando isso foi criado, e eu já mostrei isso aqui em vários vídeos, quando a ideia de estado de bem-estar social, criado pela Sociedade Fabiana, que é uma descendência, vamos dizer que é uma ramificação do comunismo. A Sociedade Fabiana, quando criaram essa ideia, a ideia foi justamente fazer com que a sociedade dependesse do Estado. E nada melhor do que incentivar a pobreza e o Estado socorrer os pobres. Mas o mesmo que socorre os pobres são aqueles que alimentam a pobreza. A experiência foi o nosso Nordeste brasileiro. Eu tenho um vídeo mostrando isso aqui. Então, a ideia de famílias serem sustentadas pelo Estado é um trabalho tipicamente de esquerda, tipicamente socialista. Então, eu tenho vídeos aqui mostrando a origem espiritual da esquerda, como é que eles criaram tudo isso. Gente, está no site da ONU. Está no site da ONU isso aqui. Então, não tem como a gente estar metendo pau no Bolsonaro e ao mesmo tempo, sabe, não, a esquerda não é um problema, porque o problema é quem está enganando a igreja. Não, o problema é quem engana qualquer um. É que todos estão seguindo ao pai da mentira. Aí ele vai dizer, existe ainda uma outra doutrina de demônios, que afirma que todos receberemos a marca da besta, quer forçados, quer deliberadamente. De quem que o irmão está falando? Tá vendo, gente, como é que são as coisas? O irmão está jogando uma indireta, uma coisa desnecessária, que não alimenta, que não acrescenta no debate, que não é inteligente, que não é uma forma, não é o tipo de coisa que eu faço. Quem me conhece, quem mora aqui perto do DF, eu convido, conheça o nosso trabalho, conheça a nossa igreja. Venha me conhecer pessoalmente. Pergunte para os meus amigos. Eu nunca discuti com indireta, com provocação, eu não gosto disso. Ainda que a gente altere as vozes, ainda que a gente às vezes fique até nervoso,
mas eu fico ali no centro do debate. Eu não gosto de falácia, eu não gosto de usar nenhum tipo de outro argumento que não seja aquilo que eu acredito. Eu posso até me alterar na minha voz, no meu ânimo, mas eu vou sempre focar naquilo que eu quero falar, naquilo que eu quero debater. E não partir para esse tipo de argumento aqui, né? De dizer que ainda tem uma outra doutrina de demônio que afirma que receberemos a marca da besta, quer forçados ou deliberadamente. Ou seja, exatamente o assunto que nós estamos discutindo, exatamente o que eu falei no vídeo. Então não tem como dizer, não é para você não. Claro que é para mim. Doutrina de demônio. Primeiro, eu não disse que todos receberão a marca da besta. Então essa doutrina de demônio é minha. Eu já mostrei o vídeo aqui. Segundo, eu não disse, quando eu disse que uns serão forçados e outros deliberadamente, eu disse que vou mostrar isso. E vou mostrar, tá bom? Então vamos lá. Aí eu quero te mostrar aqui o seguinte, gente. Vamos lá. Olha aqui, irmã, boa tarde. Esse aqui foi o irmão que me criticou falando com a outra irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo, o irmão Gleidson, no vídeo que ele mesmo apagou depois, falou que em receber tal tecnologia no corpo, até aí tudo bem, não há pecado nisso. Esse vídeo que ele está citando aqui, em que eu disse isso, e realmente eu disse isso, esse vídeo eu apaguei, não foi porque eu me arrependi, não. Eu apaguei porque alguns irmãos realmente ficaram chocados com o que eu falei, inclusive esse irmão me procurou, esse irmão aqui colocou lá no Telegram, acho que foi no Telegram, esse irmão que está dizendo que a minha doutrina é de demônio, ele disse assim, e se um novo convertido ouvir isso? Que não há problema em receber tecnologia no corpo. Esse irmão pode se enfraquecer. Eu achei sábio da sua parte, eu achei legal você ter falado isso. E aí eu considerei tudo, inclusive o seu comentário, e tirei o vídeo. Eu pedi opiniões. Aí alguns disseram, não, tira o vídeo. E quando você falou de um novo convertido, eu me preocupei pela minha responsabilidade e tirei o vídeo. E aí você vai e me critica dessa forma, sendo que eu considerei a sua fala. Mas eu quero dizer para vocês que estão lendo isso aqui, eu não sou covarde. Eu poderia esconder isso aqui e mostrar só o que me interessa, o que não me queima. Mas eu estou mostrando porque eu não sou covarde e, de fato, eu disse isso aqui. Eu disse isso no vídeo, no antepenúltimo vídeo, no penúltimo, porque o último foi esse vídeo que eu estou sendo acusado de ter dito que todos receberemos a marca. Mas entenda, quando eu disse isso aqui, que não há problema, eu estava me referindo que existe uma tensão, um debate, uma neurose, porque é o chip, é isso e aquilo. Eu disse, o que eu quis dizer foi que o problema não é uma tecnologia, mas a forma com a qual essa tecnologia será usada pela besta, a forma pela qual a besta se utilizará dessa tecnologia. Aí eu cito, inclusive, a ideia de um marca-passo. Há problemas em colocar um marca-passo no peito? Um dia desse eu vi uma reportagem mostrando de uma pessoa que estava recuperando os movimentos através de neurônios que ela estava colocando no cérebro. Era mais ou menos isso. Neurônios não, eletrodos. Então, se um filho nosso hoje sofre um acidente, está tetraplégico, e a medicina diz, olha, nós temos como resolver isso, e vamos usar uma tecnologia no corpo da pessoa, você vai recusar uma tecnologia, até então, aparentemente apenas científica? O que eu quis mostrar é que os cristãos não devem andar em neurose, em pânico, como psicopatas, pesquisando e procurando a marca da besta em tudo. Primeiro porque a nossa prioridade deve estar em comunhão com Cristo. E quando a besta chegar, nós saberemos que ela é. Quando essa marca chegar, nós saberemos que é a marca da besta. Mas isso não quer dizer que eu estou desprezando o que está sendo construído. O que eu quis dizer é que até certo ponto existe uma ciência que é pura. Pura no sentido de ser apenas ciência, ainda que sejam testes para o futuro. Mas, por exemplo, na nossa igreja tem uma irmã que tem um marca-passo no peito. E já colocou 3 vezes.
Eu esses acompanhei um rapaz que colocou um marca-passo, não é nem da igreja, me pediu, não tinha ninguém para acompanhá-lo. Eu fui lá, passei a noite num hospital, sabe, acompanhando esse irmão, essa pessoa que ficou lá. Aí eu vou dizer o quê? É a marca da besta? Está condenado porque botou o marca-passo? Não, gente. E essa tecnologia do coração está melhorando cada dia mais. Eu quero dizer que nós temos que saber como viver sem essa neurose e saber discernir essas coisas. Por isso que eu disse que o problema da tecnologia no corpo, até aí tudo bem. Foi nesse sentido. Tanto é que teve gente que falou para mim, você não devia ter tirado o vídeo. Mas eu achei por bem tirar. Aí ele vai dizendo isso aqui, ó. Não há pecado nisso. E disse mesmo, uma pessoa que bota um marca-passo no peito é uma tecnologia. Ela está em pecado? É a marca da besta? É isso que eu falo. A coisa tá ficando banal, boba, sabe? Uma psicose. Mas vamos lá. Quando eu trouxe a fala dele aqui, a irmã foi a única que se manifestou aqui no grupo a favor do irmão, dizendo que a gente tinha que esperar o próximo vídeo. E o próximo vídeo foi esse passado, né? Que também você me criticou. Sendo que o irmão foi claro a respeito, ele deixou claro que receber tal tecnologia na mão. Eu não disse tecnologia na mão. Em nenhum momento eu disse isso. E eu tenho aqui o trecho do vídeo que eu falo. Se alguém quiser, vir aqui no comentário e peça que eu reponho. Embora, no vídeo passado que eu fiz, que eu estou sendo criticado, eu coloquei, assista lá. Eu não falo em nenhum momento de colocar uma marca na mão. O que eu disse é que quando eu falo no corpo, eu faço assim. Não há um problema em colocar uma tecnologia no corpo, aí eu toco no corpo, na pele. Como eu toquei na mão, você interpretou o que eu estou dizendo, eu penso que foi isso. Porque eu disse, gente, em nenhum momento eu falei colocar nada na mão. Então eu penso que você está dizendo isso porque eu fiz assim. Mas eu quis me referir ao corpo, né? Mas eu estou me referindo a uma tecnologia que pode ser necessária. Como, por exemplo, colocar platina, como, por exemplo, colocar outras coisas, igual eu falei do eletrodo lá, e o jovem movimentando os dedos. Como tantas coisas que a gente coloca no corpo cientificamente que sabe que é ruim. Mas eu concordo que tudo isso está nos levando para um controle da besta. Tudo isso está nos levando. Mas eu expliquei, por exemplo, que um celular, que todos nós estamos usando a tecnologia, que quando você faz um reconhecimento facial, você está se utilizando de um sistema que vai ser usado, que está se aperfeiçoando, porque hoje é um celular, hoje é um reconhecimento facial, hoje é uma digital, mas tudo isso é um processo que vai se aperfeiçoando até chegar naquilo que a besta, a política, vai querer. E não se esqueça, meus queridos irmãos, que a besta é um sistema político, como eu mostrei no vídeo passado. Volta lá e veja o que eu falei sobre isso aqui. Então, aí ele falou, na mão dele não teria problema. Agora nesse vídeo o irmão Gleidson usou um jogo de palavras. Olha só, gente, como isso aqui, isso que eu chamei de sujeira, né? Primeiro diz que eu disse que todos receberemos, depois diz que isso é doutrina de demônio, agora fala que eu usei um jogo de palavras, né? Ou seja, eu estou sempre aqui de má fé, sempre aqui fazendo algo sujo, né? Para enganar o pessoal. Diz também que eu engano, né? Ou sou enganado ou estou enganando. Usou um jogo de palavras e diz que quem não receber, a marca será perseguido. Depois ele disse que afirma que todos receberemos a marca. Eu não disse isso. Né, eu vou repetir, eu não disse isso. Ele mesmo falou que vai trazer um vídeo provando isso. Não, eu falei que vou trazer um vídeo provando que uns receberão coagidos e outros voluntariamente. Creio que o irmão Gleidson deve estar confuso a respeito dessa questão, pois na Bíblia está clara as características da marca da besta. Ela será colocada na mão direita ou na testa. Isso aqui não é uma característica da marca. Isso aqui é uma característica de como ela será aplicada. Agora, o que vai ser a marca da besta, ninguém sabe. Mas a Bíblia me dá uma informação e é a única informação sobre a marca que eu posso falar com precisão. É a única informação sobre a marca que eu posso falar com precisão. O restante tudo aí é apenas cogitação, é especulação, tá? Mas eu não vou falar qual é essa característica, deixa para o vídeo apropriado. Então, as características da marca da besta, ela será colocada na mão direita ou na testa. De fato, isso aqui a Bíblia fala, mas isso não é uma característica da marca. Isso aí é o local onde ela vai ser aplicada.
e sem ela ninguém consegue comprar nem vender. Beleza. Se a irmã também crê que todos nós receberemos a marca da besta, seja forçado, seja deliberadamente, ou seja, se a irmã acredita que todos receberemos, seja de uma forma ou de outra, ele está dizendo que se ela acredita como eu acredito, melhor, como ele diz que eu acredito, que todos vão receber, e eu não disse isso, mas se a irmã acredita assim, como ele está julgando, né? Então a irmã precisa ler mais a Bíblia e ouvir menos o irmão Gleidson. Quer dizer, o irmão me interpreta mal, o irmão confunde o que eu disse, eu vou te mostrar aqui o comentário do Gilmar, como disse o Gilmar, eu posso me atrapalhar dali em algum momento na palavra, mas não foi isso que eu disse, eu corrijo, mas o irmão vinha aqui dizer que ela tem que ler mais a Bíblia. É sempre assim, eu leio mais, né? Eu sei mais. E ouve menos o irmão Gleidson. Quer dizer, a pessoa vai lá no Telegram, no meu Telegram, para dizer para as pessoas que estão lá dentro, me ouvir menos, né? Olha só, gente, como isso aqui é coisa assim, muita falta de consideração. Aí ele vai lá, a propósito, eu não coloquei em xeque o caráter do irmão Gleidson, mas fica claro para mim que ou ele está enganado ou ele está enganando. Quer dizer, ele afirmou lá atrás, aí muita gente não, né? Eu questionei, mais uma irmã questionou, mais um irmão questionou, que ele está colocando em xeque o meu caráter, me comparando com Silas Malafaia, eu vou te mostrar isso aqui. Ele disse, não, eu não coloquei em xeque o caráter do irmão Gleidson, mas fica claro para mim que ou ele está enganado ou está enganando. Ou seja, é muito claro que eu posso estar enganando. E quem engana é o quê? É alguém que usa de má fé. É um mau caráter. Ai, papapá, não vou ler esse resto daqui não, vamos ler aqui. O irmão Gleidson precisa fazer um vídeo simples dizendo aos leigos que não devemos aceitar marca nenhuma na mão ou na testa. Senhor, então eu vou afirmar, nós não devemos aceitar marca nenhuma na mão ou na testa. Só queria dizer antes para você que se você não estiver, quando eu falo você que está me ouvindo, se você não estiver firme em Cristo Jesus, com um coração transformado e com uma vida cheia do Espírito, você não vai resistir. Você não vai resistir. E mesmo que não receba, não significa que esteja salvo. Porque a salvação não depende de recusar uma marca. A salvação depende de estarmos firmes em Cristo Jesus. Muita gente perdeu a salvação na história da humanidade e nunca recebeu a marca da besta. Então, Cristo disse que devemos estar atentos, vigilantes, pois não sabemos o dia nem a hora. Devemos estar pronto para morar no céu. Devemos estar em comunhão plena para morar no céu. Então, eu digo para você, não receba marca, mas antes eu digo para você, esteja firme em Cristo Jesus, tá? E aí, ele cita um texto bíblico aqui, e a besta foi presa e com ela é o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam. Aí ele diz que não, que ele vai dizer que a besta, as pessoas receberam porque foram enganadas. Eu vou depois trazer para vocês a ideia de engano na Bíblia, porque eu quero mostrar para vocês que, de fato, quem recebe o sinal, a marca, foi enganado. Mas enganado não é porque é um ingênuo que sem querer achou que estava servindo a Deus, não. Naquele tempo lá, todos saberão que a besta é a besta. Então a palavra engano aqui não é porque a pessoa não sabia o que estava acontecendo, não. Eu quero tratar com vocês isso quando falamos do livro da vida. Por quê? A palavra engano, ela se aplica a tudo que vem do diabo. A tudo aquilo que nos atrai, que nos seduz. A palavra às vezes é traduzida por seduzir. O engano é uma sedução. Então, todos aqueles que foram para o inferno condenados, eles estavam numa vida de engano. E aí eu vou mostrar isso para você. É por isso que eu digo a importância de entendermos por que o diabo é o pai da mentira. Né? Por que o diabo é o pai da mentira? Porque, na verdade, eu preciso compreender qual é o sentido bíblico de mentira. Tem gente que fala assim, não, mentira é mentira. Não, não é bem assim não. Tá? É tanto que quando você estuda o conceito de verdade na Bíblia, há uma diferença entre o conceito de verdade quando você usa a palavra aletheia e a palavra veritas. E aí eu quero trabalhar isso com vocês.
Porque quando a Bíblia fala de engano, em toda a história da ação do diabo, a Bíblia vai dizer que ele engana. Tanto é que Paulo diz, o diabo enganou Eva. E aí a Bíblia vai mostrar em vários momentos que tudo aquilo que o diabo faz com a humanidade é uma ilusão, é um engano, é tirar a pessoa do caminho, é colocar no coração dela algo que não é de Deus, e tudo aquilo que sai da vontade de Deus entra no caminho da mentira, do engano, da ilusão, da farsa, da falsidade. Então o termo ele é genérico para tudo aquilo que diz respeito ao que o diabo faz. Ele é o pai da mentira. No sentido, não é que o diabo às vezes mente nas palavras, que ele diz uma coisa que é outra. É no sentido de que tudo que ele faz é enganoso, é falso, é ilusório. É a mesma coisa que Salomão vai dizer lá, que o que é vaidade, gente? É a mesma ideia da ilusão. E pode ser aplicado em sentidos diferentes. É ilusório. Uma pessoa, por exemplo, que tem dinheiro, que é bonita, que é famosa, e ela se entrega aos prazeres, ela não tem o direito. Ela pode falar assim, não, eu viajo, ou vamos colocar que ela apenas viva do dinheiro e da riqueza dela. O dinheiro é legítimo, o dinheiro é honesto. Ela está vivendo aquilo que ela construiu, que ela trabalhou. Mas se ela deposita a sua alegria e crê que a sua alegria é o dinheiro, do ponto de vista legal, está errado? Não. Mas isso é um engano? Claro que é. É onde entra a ideia do engano. Então, o diabo enganou, sim. Mas temos que aprofundar isso aí, porque não é um engano de que a pessoa era inocente, coitada, e aceitou a marca achando que era de Deus. Não, não é. As pessoas que foram enganadas, elas estavam no engano, vivendo uma vida de mentira, de pecado, dissociadas da fé bíblica, e aí elas aceitaram uma marca, né? Aí o irmão coloca aqui, a força do Estado é a polícia militar e civil. Quando eu disse que seremos coagidos pela força do Estado, o irmão disse que não, que a força do Estado é a polícia militar e civil. Aí ele coloca, o irmão no vídeo disse que alguns serão marcados pela força do Estado. Isso não está nas escrituras. Eu vou mostrar, aí eu digo, eu vou mostrar porque será a força do Estado. Aí o irmão coloca aqui para mim, se o irmão mostrar na Bíblia, eu creio. Irmãos, eu quero mostrar isso aqui para você, eu não vou me aprofundar nisso aqui agora não, mas deixa eu só deixar uma coisa clara aqui para você. Quem é a besta? Eu não disse lá, não mostrei no vídeo passado, que a besta é um sistema político, que ele vem atravessando a história. E esse sistema político, João compara ele e vai dizer que tem 7 cabeças, né? E 10 chifres. E João vai colocando que cada cabeça representava um império, um poder governante no mundo. Então o que é a besta? Um poder governante. Se a besta é um poder governante, como é que esse poder governante age? Através das suas instituições, dos seus órgãos governamentais. Então, o que acontece? A marca da besta vai ser a marca desse poder governante. É claro que esse poder governante ele vai estar liderado por um homem. Então, gente, vamos compreender isso. Se a Bíblia diz claramente que a besta é um poder governante, é um governo, é um poder político, a Bíblia diz que é um rei, que é um poder de um príncipe, a Bíblia usa termos que apontam para um governo. Como é que um governo age? Através dos seus órgãos. Por isso que eu disse que a marca desse governo, que terá à frente a figura do anticristo, que se declarará inimigo de Deus, mas em especial inimigo do Cordeiro, porque a guerra é contra o Cordeiro. É contra a salvação pelo Cordeiro. Esse inimigo do Cordeiro, ele vai usar os instrumentos governamentais, ou seja, da besta, da 8ª cabeça, para impor a sua marca. Uma outra evidência que eu tenho é que a Bíblia diz que ninguém poderá comprar e nem vender. Comprar e vender quer dizer o quê? Sobreviver.
eu vivo, eu compro, eu vendo, ou seja, eu existo na sociedade através de compra e venda. Então, por exemplo, você está me vendo aqui por quê? Porque eu comprei uma câmera, eu comprei esse computador. Você me vê por quê? Porque você comprou um celular, você está me vendo numa televisão, num computador. O que você está vestindo, isso aqui, ó, minha camisa aqui é compra e venda. Esse bordado aqui, ó, G. Vital, é compra e venda. Isso aqui eu paguei para fazer. Esse microfone aqui, ó, eu comprei. A comida que eu comi hoje, eu comprei. O Uber que a gente paga, eu comprei. A gasolina que me transporta, que transporta o nosso veículo, nós compramos. A vida é uma questão de compra e venda. Então a Bíblia me mostra que quando a besta vier, a oitava cabeça, o oitavo rei, o oitavo governo, o oitavo império, chame como quiser, a Bíblia mostra que nós estaremos vivendo nessa terra dentro de um processo, entre aspas, normal. A vida estará seguindo quando esse governo surgir. Por isso que eu disse que a força do Estado será usada. Você quer ver uma outra evidência? Eu tenho muitas aqui, mas eu não vou falar tudo porque eu queria tratar isso mais à frente. Mas olha só, quando Adão e Eva pecou lá no Éden, o que foi que Deus falou para a serpente? Deus então chama o casal. Primeiro ele dá uma bronca lá em Adão, pune Adão, depois ele dá uma bronca em Eva, de acordo com o grau de responsabilidade, primeiro Adão, depois Eva. Aí Deus chega na serpente e fala o que para a serpente? Ele fala, colocarei inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente. Observa, Deus chega para o diabo e fala, a inimizade é entre a tua descendência. Por que descendência dá a ideia de coletividade, plural? Porque é a humanidade caída, a descendência da serpente. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a humanidade caída, e o teu descendente. Quem é o teu descendente? O descendente da mulher. Está falando de quem? De Jesus Cristo. E olha o que Deus fala. Este descendente da mulher, Jesus, ele vai te ferir a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Quando a gente entende que ferir a cabeça de Satanás, Jesus, seria derrubar, destruir o governo de Satanás, e isso se concretiza lá na cruz, efetivamente, né? Embora a consumação plena vai ser lá no juízo final, quando Satanás for lançado no lago de fogo, mas você sabe que a Bíblia deixa claro que o diabo é destruído ali na obra da cruz do Calvário, quando ele perde o poder de escravizar a humanidade. Então, mas o curioso é que Jesus fala assim, esse descendente vai lhe ferir a cabeça e tu vai lhe ferir o calcanhar. Quando foi que Satanás feriu o calcanhar de Jesus Cristo? Comparado, Deus quis dizer que quando Jesus é morto na cruz, aquilo é como se fosse ferir. Os inimigos de Jesus dizem até hoje que ele foi uma farsa, tanto que ele foi assassinado. Isso está no Talmud judaico. Jesus teve a pena que mereceu. Os judeus talmudistas dizem isso. Então, comparando o que fizeram com Jesus e o que ele, comparando com o que ele fez fará com Satanás, ou melhor, fez com Satanás, é como se estivesse ferindo o calcanhar dele, em comparação com ele pisar na cabeça da serpente. Mas o curioso é que eu pergunto a você, como foi que isso aconteceu? Quem matou Jesus Cristo? Foi um demônio que veio na terra e matou ele? Não, o poder político. O poder romano com o poder judaico. A sinagoga judaica, os líderes judaicos com a autorização do Império Romano, os Pôncio Pilatos e por aí vai. Então eu quero que a gente entenda que o mundo espiritual, ele se realiza, ele se concretiza no mundo material, no mundo humano. Não é isso? A nossa vida, ela não está em Deus, o reino de Deus não foi estabelecido na terra. O reino de Jesus Cristo não foi estabelecido entre os homens. Deus não diz, a Bíblia não fala que ele chama uns para apóstolos, para mestres, para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento da obra e tal, e a santificação dos santos, através da sua igreja. A igreja não é uma instituição física,
E tudo aquilo que Cristo fez não foi através de homens. Ou seja, essa matéria aqui. Então, gente, mas lá no Apocalipse nós temos mais detalhes. Por isso que eu disse que a força do Estado, porque a besta é uma força política. E foi a força política, inclusive aquela do tempo de João, quando ele fala que uma cabeça ainda existe, o Império Romano, aquela força política matou o Filho de Deus, o Deus encarnado. Jesus não é Deus. Ele não morreu ali na cruz, né? Vamos dizer assim, a sua natureza humana não foi destruída, apesar dele ter todo o poder. E quem matou? Foi o poder político. Foi a força do Estado. Foi a polícia romana. Foram os militares romanos. Então, vamos seguir aqui com os nossos lados, já estamos acabando. Então, mas a gente pode aprofundar isso, gente, tá? Esse irmão colocou aqui o meu vídeo por conta dessa questão da marca da besta e vai colocar o vídeo aqui mostrando que o Silas Malafaia, o Caio Fábio, não sei mais quem, menosprezou a marca. E ele está dizendo que da mesma forma que o Silas Malafaia menospreza a marca da besta, né, eu estou menosprezando. Só que eu quero dizer aqui que, a bem da verdade, eu não menosprezei a marca. Eu estava me referindo à ideia da tecnologia, que as pessoas estão entrando numa neurose, sem antes se preocupar com a vida espiritual. E confundindo todas as coisas, porque tudo que aparece é a marca da besta. Eu não estou dizendo que com isso não devemos nos preocupar ou estar estudando isso. Não, nunca disse isso. Tanto é que eu estudo isso. Mas eu quero dizer também que se o Silas Malafaia, que eu tenho aqui vários vídeos criticando ele, porque para mim ele já se afastou do evangelho há muito tempo. Mas se o Silas Malafaia, ele é um pré-tribulacionista, a fala dele, por mais que eu discorde, que vocês discordem, a fala dele é coerente com aquilo que ele acredita. Se qualquer crente acredita que Jesus vem antes da tribulação, de fato ele não tem que se preocupar com essa marca. Porque segundo ele acredita, ele não vai estar aqui quando isso for imposto. Então, gente, será que dá para a gente debater teologicamente se ficar com picuinha? Porque o problema aqui não é discutir o que o Silas Malafaia quer dizer. Eu tenho um monte de coisa contra o Silas Malafaia. Eu não o considero mais um representante do Evangelho. Não o considero mais representante do Evangelho. Para mim, hoje, ele é um herege. Agora, vamos ser inteligentes e éticos e educados e saber colocar as coisas no seu lugar. Se ele é pré-tribulacionista, independente, sabe, da ideia dispensacionalista, se ele é pré-tribulacionista, quando ele diz que não vai se preocupar, isso é coerente com a visão pré-tribulacionista. Agora, daí eu não vou julgar, não, mas eu tenho que ser pós, porque o pós-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo, ele me deixa muito tranquilo, e aí a besta avança, e daqui a pouco tá todo mundo marcado e não sabe porque a gente acredita que Jesus vai vir antes e levar a sua igreja, e na verdade Jesus vinha depois. Não, gente, não é por isso. Eu disse isso aqui. Eu não posso crer em pós ou pré, porque o risco, a ameaça, não. Eu vou crer em pré-tribulacionismo de acordo com o que a Bíblia fala. Eu vou crer em pós pelo que a Bíblia fala. Então é isso. Eu não estou preocupado com o que Silas Malafaia falou. Eu acho injusto vir aqui fazer essa comparação e ainda mais uma ironia. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É mera coincidência? Ele pergunta. Não. Então, o que acontece na verdade, primeiro que o que eu disse não foi o que Silas Malafaia disse. E mesmo que tivesse sido, se eu fosse pré-tribulacionista, de fato eu não estaria preocupado com marca da besta, eu não estaria nem falando sobre isso, porque eu não estaria mais aqui. Então, gente, não é justo esse tipo de debate, comparação, de argumento, não é. Agora vamos aqui, olha só que legal, essa irmã aqui, só me engano, o nome dela é Lourdes. Eu tô postando aqui isso aqui porque eu falei com ela antes. Eu perguntei se podia postar. Ela disse que tudo bem. Ela falou assim: bom dia. Terminei de assistir o vídeo do pastor Gladstone. Terminei agora e não vi nada de errado no que ele falou sobre a marca.
mas o que ela viu foi um ensinamento bíblico de acordo com a palavra, quando ele diz que todos que morarem na terra naquele período, que não quiserem ser perseguidos, terão que receber a marca da besta, onde alguns receberão a marca voluntariamente e outros serão coagidos e obrigados. Então veja, a irmã disse tudo. Foi o que eu disse. Quem estiver na terra, ou seja, os pós-tribulacionistas creem que vão estar. Aí a irmã diz que não quiserem ser perseguidos, eu frisei isso lá, terão que receber. Só que uns voluntariamente e outros por plena coação, total coação do Estado. Foi isso que eu disse. Está claro que o sistema da besta vai perseguir os que não forem marcados para tentar marcar todos. E está claro que os que não aceitarem serão mortos. Foi isso que eu disse. Quem não quiser ser perseguido, aceita. Quem quiser, eu disse, esteja preparado. Se você é um pós-tribulacionista, esteja preparado. Mas não fica debatendo teologia só, brigando e arrumando confusão não, gente. Vamos buscar viver uma vida em Cristo de humilhação, de arrependimento, de perdão, de comunhão, de humildade, de tudo isso. Gostaria que o irmão apontasse onde esse engano você disse, onde está esse engano que você disse que passou despercebido. E aqui o irmão Gilmar Peregrino, ele colocou a paz, irmão, e todos do grupo. Aqui para o irmão que me atacou, né? Acredito que o pastor Gleison quis transmitir muitos conceitos de uma só vez, naquele trecho do vídeo. Ele está também criticando o trecho do vídeo. Mas olha como o Gilmar aqui foi correto, foi prudente, né? Ele disse, e por isso acabou saindo um resultado confuso, embolado. Então o Gilmar concorda. Beleza, naquele trecho ali pode ter sido algo confuso, embora a irmã entendeu, né? Mas eu concordo e admito, Gilmar, eu posso realmente ter feito isso, eu comentei com você, né? Comentei lá no Telegram. Acho que foi só naquele trecho e ele ainda colocou em negrito específico. Veja como o Gilmar aqui, ele foi uma pessoa coerente. Ele disse, acho que foi só naquele trecho específico que o entendimento ficou confuso, sendo que no restante do material ficou clara a exposição do tema. Teria sido melhor aí que ele dá uma sugestão. Teria sido melhor exibir o versículo e comentá-lo linha por linha, sem deixar margem para ambiguidade, pois na escritura não há ambiguidade. Portanto, não houve nenhum dolo por parte do pastor. O Gilmar compreendeu o que eu disse, mas ele entendeu que ali pode ter tido uma confusão. Mas ele disse, não houve dolo, porque fica claro que não teve dolo. Em nenhum momento eu quis ali enganar, usar jogo de palavras. Poxa, gente. E principalmente, né, ele diz aqui, ó, e colocar o irmão Gleison no mesmo balaio do lobo malacraia é coisa grave. Eu te agradeço, Gilmar, porque eu também achei grave isso. Tantos vídeos eu critico o Malafaia, e agora, por causa de... Ele fez uma analogia entre o que Malafaia fala e o que eu falei. Aí, o Gilmar fala, aí o irmão que me critica, ele fala assim, talvez o coitado Malafaia também não soube se expressar. Quer dizer, de novo uma ironia, porque claro que ele não crê nisso, ele sabe que o Malafaia falou o que pensa, e aí ele está comparando com o que eu falo, então se eu também não soube me expressar, o Malafaia também não soube. E aí ele coloca o coitado, tudo ironia. Isso não é forma de discutir, gente. Isso não é forma de debater. Aí aqui eu respondi o Gilmar. Eu disse, Gilmar, boa noite. Eu admito que posso ter ficado confuso, mas no próprio vídeo eu explico que nem todos receberemos a marca. Nem todos receberemos a marca. Eu não me confundi nas ideias, apenas errei nas palavras e me corrigi na hora. É como falar uma data errada ou o nome de alguém. Errei nas palavras e me corrigi na hora. Até é lógico que nem todos irão receber a marca, é óbvio, irmãos. Porque na grande tribulação vai ter salvação. Óbvio que vai. Assim como no milênio. Então não tem como todo mundo receber. Mas é bom lembrar que mesmo sem marca, muita gente vai para o inferno. Assista meu vídeo, meu próximo vídeo. Eu vou mostrar que o irmão está sendo totalmente injusto. Deus te abençoe. E aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar quem aceitará a marca da besta. Quem aceitará a marca da besta. Tá bom? Então, o que acontece? Vamos ficar por aqui, então.
O vídeo ficou longo, mas eu precisava fazer esse esclarecimento, tá bom? Que Deus abençoe a todos.